Olá, boa noite. Começamos ao vivo pela TVA mais uma edição do programa Em Discussão. O tema de hoje é a prática do homeschooling ou ensino domiciliar, que é basicamente quando os pais optam por oferecer para os filhos o ensino formal em casa, ao invés de os matricularem em uma escola. Dizem que a melhor herança que os pais podem deixar para os seus filhos é uma educação de qualidade. Se, por um lado, a Constituição Federal garante a todos o direito à educação e obriga os pais a matricularem seus filhos na escola, por outro lado, é inegável o direito que os pais têm de decidir o que é melhor para os seus filhos. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal negou o recurso de uma família do Rio Grande do Sul que pedia o reconhecimento do ensino domiciliar. Os ministros do STF contemporizaram que a Constituição Federal não proíbe expressamente essa prática, mas deixaram clara a necessidade de lei para regulamentar o homeschooling. Atualmente, segundo a Associação Nacional de Ensino Domiciliar, há cerca de 15 mil estudantes domiciliares no Brasil e esse número tem crescido significativamente nos últimos anos. Alguns dos pais desses estudantes, por causa da falta de regulamentação, têm sido processados judicialmente por não matricularem seus filhos na escola. Como vimos, é uma questão polêmica e para discuti-la recebemos Tiba Camargos, vice-presidente da Associação de Famílias Educadoras de Santa Catarina e pai homeschooler. O advogado Enio Gentil Vieira Júnior, presidente da Comissão de Criança e Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina. O professor Lourival José Martins Filho, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da UDESC e pós-doutor em Educação e Teologia. E o deputado estadual Bruno Souza, que propôs a criação de uma frente parlamentar em apoio à educação domiciliar aqui na Assembleia e que também é o autor de um projeto de lei que busca regulamentar essa prática em Santa Catarina. Antes de iniciarmos o nosso debate, nós convidamos representantes do Ministério Público Estadual e do Tribunal de Justiça para participarem desse debate. Na semana passada, nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação desses dois órgãos. No entanto, fomos informados que por problemas de agenda, nem o MP, nem o Tribunal de Justiça poderiam encaminhar representantes para participar do programa. Deputado Bruno Souza, boa noite. Eu gostaria de começar com o senhor. Esse tema, pelo menos, que eu me lembro aqui nos últimos anos, nunca foi tratado na Assembleia Legislativa. O que motivou o senhor a trazer esse assunto do homeschooling, que já rendeu, inclusive, além dessa frente, do seu projeto, uma audiência pública? Boa noite. Bom, o que levou eu a me preocupar com isso foi justamente a perseguição que famílias catarinenses estavam sofrendo justamente por escolherem aquilo que queriam fazer no seu seio familiar, dentro do seu núcleo familiar. Eles estavam sofrendo por tomarem essas opções, sendo perseguidos. E Santa Catarina, nós temos um grande problema aqui, que o nosso estado é campeão em perseguição a essas famílias que decidiram fazer a educação domiciliar. E nós não podemos simplesmente ignorar essas pessoas, né? Essas famílias, porque estão passando realmente por um grande problema. Dias atrás fui questionado por um jornalista que me perguntou, mas por que se preocupar se são tão poucas pessoas? Sim, mas qual é a outra opção? É deixá-los, então, serem perseguidos? Ou então forçá-los a fazer algo que não querem, que é matricular as crianças no ensino formal? O que eu devo fazer, então? A única opção lógica para um parlamentar que se dispõe a defender a liberdade dos indivíduos é, então, buscar uma proteção legal para as famílias que optaram pela educação familiar. Tiba, você é pai homeschooler, ou seja, você e sua esposa são responsáveis pela educação dos filhos, educação, ensino formal, né, aquele português, matemática, enfim. O que motivou você e a sua esposa a adotarem essa prática? Olha, uma série de coisas, entre elas a baixa qualidade da educação hoje no Brasil, né? A possibilidade de oferecer uma educação personalizada para os nossos filhos, possibilidade de acompanhá-los nesse processo, porque a gente entende que a educação ela tem dois pilares, que é o afeto e a pessoalização. Sem afeto e sem pessoalização, um conteúdo ele se torna muito mais difícil de ser acompanhado. Uma sala com 30, geralmente se nivela uma educação, então não tem uma particularidade, e nem é difícil também você conseguir uma particularidade, cada aluno, cada processo. Então a gente enxergou nessa modalidade de ensino a possibilidade de fornecer uma educação de maior qualidade, de poder acompanhar esse processo educacional dos nossos próprios filhos, né? Doutor Enio, nós, como dissemos no começo, ainda há uma necessidade de regulamentação, de uma lei que regulamente o homeschooling aqui em Santa Catarina.
A OAB tem sido procurada, ela tem se manifestado sobre esse assunto, ela tem uma posição formada a respeito disso. Como que a Ordem tem tratado essa questão, que é muito delicada, pois envolve, de um lado, a necessidade de uma lei, o direito das famílias em decidirem o que é melhor para os seus filhos e, como o deputado disse, algumas situações em que, inclusive, a Justiça aciona esses pais que adotam a prática do homeschooling. Boa noite a todos. Bom, a respeito da prática do ensino domiciliar, a Comissão da Criança e do Adolescente adota um posicionamento semelhante ao do STF, que foi muito apropriado, ainda que eu particularmente me aproxime mais do voto vencido do ministro Barroso, né, em que reconheceu a possibilidade da prática do homeschooling, né, e assim como o ministro Barroso, não é aqui uma opção pessoal ou não pelo homeschooling, mas é o reconhecimento às famílias no exercício do poder familiar de optar por essa modalidade de ensino, né? Mas considerando até a polêmica que girou em torno da questão, há de se reconhecer que o STF foi muito prudente em considerar mais adequado que a questão fosse resolvida pela legislação infraconstitucional. Porque ainda que não haja proibição, e não há proibição na Constituição, toda a normativa em torno do direito à educação foi construída em torno do ensino institucionalizado, né? Ainda que não proíba o homeschooling expressamente, né? Então é muito interessante essa espécie de iniciativa que se discuta uma alteração na legislação até para que reconheça efetivamente garantias a essas famílias, né? Uma fala do ministro Barroso muito interessante. Existe uma visão muito preconceituosa em torno do homeschooling, né? Não é a opção mais comum ainda que haja um número razoável, mas não é a opção mais comum. Então existe uma visão muito preconceituosa, estereotipada, se a criança ficasse enclausurada em casa estudando numa sala escura, né? Isso que dá a impressão, né? E não que ela participasse de uma outra forma de aquisição de conhecimento, de informação, de competências, que não seja a escola, né? Professor Lorival, o senhor como pós-doutorado em educação, trabalha com a formação de professores, é um estudioso da área. O senhor, qual que é a sua opinião sobre essa prática do homeschooling? Olha, uma boa noite a todos. Queria registrar a minha alegria de estar aqui na Casa do Povo Catarinense e participar, de certa forma, de um debate polissêmico assim. E, de repente, inicialmente, ser a voz divergente aqui, mas eu acho que isso que enriquece o debate. Particularmente, um grande educador brasileiro disse o seguinte: eu não concordo com nenhuma palavra que você diz, mas eu vou morrer lutando pelo direito de você dizê-las. Em relação à educação domiciliar, eu penso que as pautas podem coexistir, mas não pode abafar a luta permanente por uma escola pública, laica, de qualidade e inclusiva. Desde 1964, essa já é uma luta no país, uma escola que realmente possa ensinar as crianças brasileiras a se alfabetizarem com qualidade. Então, no meu entendimento, os modelos podem coexistir, mas era necessário a alteração da 9.394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, porque ela que regulamenta. Em Santa Catarina nós temos a Lei 170/98, mas ela tem que seguir princípios estabelecidos pela 9.394/96. Como também o próprio Conselho Nacional de Educação deveria se posicionar com maior vigor sobre a matéria para que no Brasil a gente tivesse isso de forma mais elaborada. Ou seja, não sou contra, mas eu ainda defendo algo que nós não conseguimos desde a modernidade. Uma escola realmente séria, comprometida e que ensine com eficiência e eficácia as nossas crianças. Como o Tiba disse, talvez um dos principais motivos que levem muitos pais a adotarem o homeschooling é justamente os questionamentos à qualidade do ensino que é oferecido. No seu caso, você disse que esse foi um dos motivos. Como que é a rotina de um pai homeschooler? Como que é a rotina de uma criança que é submetida a essa prática? Você poderia colocar o seu exemplo para a gente? Então, eu tenho 4 filhos, o 4º chegando agora. O meu filho, quando a gente aplicou o homeschool, começou a aplicar o homeschool, meu filho já estava com 5 anos de idade. Então, ele foi alfabetizado por nós. Assim, com 4 anos a gente já aplicava o homeschool em casa, assim, parcial, né, o after school. Ele já foi alfabetizado, com 4 anos já estava lendo pelo método, o método fônico, né, que é
diferente, não é raro o método fônico sendo aplicado em larga escala no Brasil, que deu muito certo para nós. E a nossa rotina, a característica do homeschool é justamente a liberdade da família se organizar. Isso que é interessante, não existe um padrão, as pessoas sempre perguntam muito, como que é a vida de um homeschool? Como é que acontece? Quais são os horários? A família se organiza. Lá em casa, a gente acorda cedo, tem higiene pessoal, tem o nosso café, a gente tem a nossa rotina de leitura, depois a gente vai para a mesa, aplicar os ensinos ditos formais. Meus filhos estudam geografia, estudam ciências, português, matemática, todas as matérias convencionais, mas só que a gente aprofunda de maneira diferente, a metodologia é aplicada de maneira diferente. Nós temos um instituto que fornece material para que a gente aplique para eles, então não é uma coisa assim, tudo completamente aleatória ou solta de forma nenhuma. E ao contrário, as famílias que eu conheço, né, que eu tenho contato diante da associação também, essas famílias são muito organizadas na aplicação das matérias, dos estudos. E o interessante é que o homeschool possibilita também um aprendizado na mata, com o bichinho, nas nossas viagens. A gente vai lendo no caminho, a gente visita muitos museus, parques, e a gente vai tirando daquilo ali a geografia, a ciência, e tudo. Eles vão aprendendo ali com a vida, mas não é definitivamente uma coisa solta. Então, depois do estudo da leitura, do estudo mais formal na parte da manhã, a gente tem um espaço, um tempo para eles brincarem, para eles espairecer um pouco. Depois do almoço, a gente retorna com mais algumas atividades, mas é uma atividade um pouco mais lúdica, vamos dizer assim, um pouco mais tranquila. Quando os meninos são menores, a gente trabalha coordenação motora fina, coordenação motora grossa, equilíbrio, ritmo, música. Então, meus filhos estão ali na aula de música, fazendo esportes, e até também a socialização se dá dessa forma, né? Estão ali na prefeitura fazendo um karatê, estão fazendo uma aula de música, estão ali num esporte, estão convivendo com o resto da família, com os vizinhos, e a educação se dá assim. Vocês têm assessoria de algum professor, algum tutor, algo nesse sentido? Existe um instituto que hoje fornece material para nós, que é o Instituto Cidade de Deus, que é um instituto de São Carlos, formado por um grupo de professores. Então, todo mês eles enviam as apostilas para nós, né? A gente se organiza ali, mas a gente tem toda a liberdade de acrescentar alguma coisa, modificar alguma coisa também, de acordo com aquilo que a gente vai percebendo que a criança vai avançando também, porque essa é uma das características. A gente trabalha com ela aquela matéria, que se a gente percebeu que ela pegou, a gente avança, né? Se a gente percebeu que ainda não pegou, a gente fica mais um tempo ali, né? E assim a gente vai avançando. As estatísticas mostram que, no geral, um filho um homeschooler, ele está adiantado aproximadamente 2 anos em comparação com um aluno de uma escola compulsória. Nós temos já a participação de algumas pessoas que estão nos acompanhando pela TVA. Nós também estamos transmitindo este programa pelos nossos perfis no Facebook e no YouTube, que você acessa por meio do Alesc SC, aliás, Assembleia SC. Basta entrar no site da Assembleia, alesc.sc.gov.br, e lá você encontra os links para essas redes sociais. A gente agradece a participação do Frederico Guns, dizendo que temos esse direito, né, afirmando que as famílias têm o direito de optar por essa prática do homeschooling. A Alice Amorim Ramos, que considera essa prática uma ótima ideia, e o André Kreusch, desculpe se eu falar o nome errado, nossa qualidade de ensino está de mal a pior, utilizando aí uma dessas justificativas que geralmente os pais, como o próprio Tiba disse, preocupação com a qualidade do ensino que é oferecido na escola pública pode levar muitos pais a adotarem essa prática. Deputado Bruno Souza, o senhor propôs um projeto de lei para regulamentar essa questão aqui em Santa Catarina. O que propõe esse projeto? Claro, regulamentação, mas em detalhes. O que ele traz? Ele traz regras, ele traz condições, impõe algumas situações que os pais devem respeitar? Na verdade, primeiro, antes até de falar do projeto, nós temos que fazer uma ressalva aqui e um lamento também. Porque eu lamento que nós ainda vivamos em um país onde a liberdade tenha que ser positivada, ela tenha que decorrer da lei e da decisão de um tribunal superior. É muito triste isso, que a gente precise de um tribunal para dizer que um pai tem a liberdade de dar educação aos seus filhos. É como se nós vivêssemos em um país onde nós estamos autorizados a fazer apenas aquilo que o governo nos autoriza a fazer, enquanto deveria ser ao contrário. Em um país livre, é a população que diz aos
seu governo o que ele pode fazer. Então, infelizmente, nós temos aqui que positivar até direitos negativos como a liberdade. Isso é muito, muito triste e é um reflexo do país burocrático, o país pesado que a gente tem e o país autoritário que nós temos. Então, é muito triste isso. Só que, entretanto, eu como parlamentar fiquei numa situação em que ou eu positivava através de uma norma, uma lei e tentava tirar esses pais da marginalidade, ou então eu ficava apenas criticando essa forma autoritária que o nosso Estado lida com os seus cidadãos. Então eu tive que positivar isso, criar uma norma, seguindo o entendimento do STF, ainda não havia sido publicado ainda o voto, mas seguindo o entendimento do STF, que era necessário uma lei para regulamentar esse direito ao homeschooling. Então, protocolei a lei, já que o Estado ele é concorrente em matéria de educação com a União, protocolei a lei justamente para que esses pais saiam da marginalidade, não fiquem sujeitos à perseguição, à vontade ou à opinião de um juiz, ou um procurador, ou mesmo um conselheiro tutelar. As famílias devem ser valorizadas e entendidas como justamente o núcleo da sociedade e justamente onde está resguardado toda a liberdade e livre-arbítrio da sociedade. Se a gente destrói isso, a gente inverte os valores, a nossa própria sociedade começa a se corroer, a ser uma sociedade mais autoritária e muito menos livre. Então, por isso que foi necessária essa positivação para garantir a liberdade desses pais. O projeto está em tramitação aqui na Assembleia. Como que o senhor sentiu, já conseguiu mensurar a receptividade dos outros 39 deputados ao projeto? É muito curioso, porque eu sinto que dentro da casa nós temos sim uma boa recepção, porque afinal, qual é a justificativa para ser contra a liberdade alheia? Como você justifica porque você não acredita na educação domiciliar, como você justifica, como eu não acredito, eu quero perseguir aquele pai que acredita. Isso é muito autoritário. Você dizer que você, como eu sou contra, eu acredito, eu nunca faria educação domiciliar, já falei isso, porque não é uma opção para a minha vida. Mas como que eu posso, então, porque eu não acredito, querer perseguir, impor a minha opinião pessoal a uma família que não é a minha isso é muito autoritário. Então é difícil ter uma justificativa, na minha opinião, para ser contrário a essa liberdade, a querer impor o Estado em cima de alguém, de uma família, é muito difícil. Entretanto, todas as entrevistas que eu dei sobre o assunto, gerou muita polêmica, tudo isso, eu senti muito preconceito. Aquele conceito que realmente ele é concebido antes de ter um entendimento pelo desconhecimento. E pelo desconhecimento. Então, muitas pessoas achando que a gente quer destruir o ensino formal, que a gente quer tirar Não é nada disso. Os ensinos eles têm que conviver, não há problema nenhum nisso. E o projeto, na verdade, eu até parei de dizer que é um projeto sobre educação domiciliar. Não é. É um projeto contra a perseguição à família. Eu comecei a chamar assim, porque senão parece que a gente quer realmente, para algumas pessoas pareceu que a gente quer substituir o ensino formal, não é nada disso. A gente quer que as famílias sejam respeitadas nas suas decisões, e é isso. Professor, pois não? Eu parabenizo o deputado pela iniciativa, né? Eu acho que Santa Catarina pode ser pioneira na discussão, mas a discussão que eu levanto como ponto de debate o pai falando me emocionou, mas eu fico pensando qual é o repertório cultural de saberes e fazeres escolarizantes de outros pais para possibilitar esse exercício às outras crianças, né? Eu acompanho estágios pela Faculdade de Educação desde 1999. Para a maioria das famílias, a escola não é apenas o local de aprender conteúdos, saberes e técnicas, procedimentos. É também um espaço de que possibilitar que algumas famílias, inclusive, possam ter um mercado de trabalho, porque enquanto as crianças estão no espaço escolar, os pais estão trabalhando. Que rotinas e repertórios culturais têm os nossos pais para que possam ensinar os seus filhos com a qualidade de saberes que ele mencionou e oportuniza aos seus? Essa é a minha primeira questão. A segunda questão, eu também parabenizo pela iniciativa, mas me deixa uma certa preocupação como educador, porque nós atuamos em regime de colaboração. Então, União, Estados e municípios, querendo ou não, todos estão vinculados agora à Base Nacional Comum Curricular, que estabelece as competências, habilidades, técnicas, procedimentos e atitudes para os alunos de toda a educação básica desse país. Consequentemente, nós na formação de professores estamos
preocupados e trabalhando em parceria para que a gente possa garantir um mínimo de saberes para os futuros professores. Como que fica essa questão em relação à educação domiciliar? Em relação aos conteúdos mínimos necessários de uma base nacional comum curricular e a educação domiciliar. E uma coisa também que eu acho que é o diferencial, e talvez isso possa ajudar, porque o próprio pai falou, modalidade de ensino. Se é modalidade de ensino, deve estar regulamentada assim como as outras modalidades. A questão da alteridade. Todos nós que falamos aqui e que de uma certa forma apedrejamos a escola, passamos por ela. Querendo ou não, essa escola nos formou e possibilitou que todos nós estivéssemos aqui nas nossas funções. Nós não aprendemos só conteúdo nas escolas, aprendemos também o exercício da alteridade, o exercício da diferença, o exercício da dúvida, de não ser aceito muitas vezes. Eu penso que a educação familiar, com todo acolhimento, a criança às vezes não vai ter esse não, o não do outro que não vai possibilitar tudo que ela deseja, a criança, professor. A escola, além de ensinar saberes, também constrói alteridade. E eu tenho dúvida que a alteridade na educação familiar seja apenas de acolher e aceitar a criança e não ensinar que a vida não é só isso, é muito mais do que isso. Esse era um assunto que eu ia trazer mais para frente, mas já que o professor adiantou, é uma dúvida minha particularmente. Eu acho que a questão da socialização, ela não é a mais complexa. Tipo, a criança não socializa só na escola. Ela socializa na família, na vizinhança, como o senhor disse mesmo, seus filhos frequentam um curso de karatê, né? Existem várias coisas, música... Sim, a igreja, na religião. Mas a escola, querendo ou não, ela é extremamente desafiadora, pelo bem ou pelo mal. Pelo mal, justamente, às vezes pela questão do bullying, das brigas. O professor tocou num ponto que eu acredito que seja interessante. Será que nós não estamos mostrando um mundo muito restrito para essa criança quando ela está em casa e não colocá-la nessa situação complexa que é a escola, numa situação de diversidade mesmo, que uma hora talvez lá na vida ela vai encontrar quando ela se transformar numa pessoa adulta? Resumindo, a famosa bolha, que a gente sempre escuta. Vocês não estão colocando o filho de vocês numa bolha? Isso. Primeiro a gente precisa entender que o ensino compulsório, no formato que a gente conhece hoje, ele não é antigo, ele é novo, ele é do século XIX para cá. Antes, o que se tinha era um ensino informal, onde formou grandes homens da humanidade. Né? Então, esse modelo que temos hoje, ele é novo. Então, a gente não pode jogar toda a história da humanidade que formou os melhores homens, os melhores intelectuais, os gigantes da humanidade, enfim. Então, é a primeira coisa. Se a gente fosse trazer também as misérias que as escolas trazem e os prejuízos para as crianças, a gente também teria uma lista daqui até o teto. Então, os prejuízos também são grandes. Outra coisa, a questão do próprio ensino. Né? Hoje, o Banco Mundial já fez um relatório falando que o Brasil vai demorar 260 anos para atingir o nível de leitura dos países desenvolvidos. Eu não tenho esse tempo com meu filho, 260 anos, para ele atingir esse grau de leitura dos países desenvolvidos. O país no PISA, nos últimos testes, está lá em penúltimo lugar, atrás de países da África, onde a criança anda de pé no chão. Então, a educação do Brasil ela é falida, ela desmoronou, ela não funciona. Essa é uma realidade, ela está aí. Eu sei que a escola ideal é um lugar onde todos aprendemos várias coisas e tudo mais, mas a escola real que nós temos aí, ela não é bonita assim, a gente convenhamos, né? Então, o ideal de escola a gente tem que alcançar, óbvio que temos. O educador domiciliar, né, o pai homeschool, ele não é contra a escola, não existe ali um antagonismo, né, entre o ensino domiciliar e o ensino escolar compulsório. Não, existe opção, existe liberdade. Então, não existe essa guerra. Optando pelo homeschool, nós estamos contra a escola estará prejudicada. De forma nenhuma. Então, a criança, ela na família tem contato com divergência, ou é todo mundo igual? É todo mundo igual no karatê? É todo mundo igual na música? É todo mundo igual na rua? É todo mundo... Não, todo mundo é diferente. E nós vivemos numa sociedade divergente, a gente aprende com todo mundo e o tempo todo. Então, isso não corresponde com a realidade.
entendeu? Então, a escola não é um lugar onde a criança vai aprender um monte de coisa que é importante para ela e que lindo, maravilhoso, está dando tudo certo. Essa não é a realidade. Quem tem filho na escola sabe. A gente está tendo que preocupar com ideologia de gênero agora, que está aí, cada vídeo, por exemplo, a deputada Ana Campanholo, de tempo em tempo, coloca um vídeo de abuso dentro das escolas com crianças pequenas, né, forçando um conteúdo, forçando a criança a participar de atividades de ideologia de gênero, que a população brasileira já disse não, que a população não quer isso, os pais, as famílias não querem. Assunto de sexualidade, por exemplo, tem que ser tratado na família, não na escola. Eu não mando meu filho para aprender sexualidade na escola, eu mando para aprender matemática, português, geografia, e a gente tem visto que nem isso está funcionando. Agora, temos que recuperar isso? É óbvio que temos que correr atrás, né? Temos que ter escolas de qualidade, vamos lutar para isso. Quem sabe o homeschool não vai ser essa dinâmica que vai despertar aqueles que estão preocupados com as escolas compulsórias hoje no Brasil, porque os resultados dos filhos homeschoolers estão aí, estão formando crianças diferentes, né? Mais destacadas intelectualmente. Então, talvez seja até importante para o modelo escolar as famílias homeschoolers trazendo com seus filhos, tendo esses destaques, né? Nós temos números, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o processo já é regulamentado já há muitos anos, que as crianças que frequentaram homeschool, elas são líderes comunitários, líderes de movimentos, são mais sociáveis. São os estudos de 35 anos analisando crianças homeschool. Os resultados estão ali. Não é à toa que Harvard está elogiando os alunos homeschoolers que estão entrando em Harvard. Eles estão fazendo convite para filhos homeschoolers entrar em Harvard. Entendeu? As empresas estão disputando a tapa os filhos homeschoolers porque eles são mais focados, moralmente mais preservados, intelectualmente com a vantagem maior, né? E socialmente também. Então, uma coisa é eu falar do que eu acho que pode acontecer se regulamentar. Outra coisa é a gente pegar modelos dos países onde já se aplicou há muitos anos e observar os resultados. Eu acho que a gente tem que olhar para a realidade. Pois não, professor. O processo de regulamentação é válido, mas é que eu questiono se o sucesso na aprendizagem das crianças, dessas famílias, é em função desta modalidade ou do repertório dos seus mediadores. Quem são os mediadores da aprendizagem dessas crianças? Isso faz toda a diferença. Como faz diferença bons professores que têm um repertório cultural capaz de estimular as crianças para a curiosidade e para a pergunta. Então, essa é a questão. Então, Perdão, professor, perdão. Não, que é isso. Na verdade, é muito interessante nós ouvimos essa discussão, porque o pai ele se manifesta o que ele sente, quais os motivos, e o professor também, na sua função importante de melhorar o ensino ao qual ele se dedica, que é o ensino formal, também é importante. Mas nós não podemos perder de mente, aqui a gente não pode perder de vista, é que esses são argumentos utilitaristas, né? Pensar em qual é o ensino melhor, qual o ensino pior, quais os resultados, qual vai ter 15% a mais, 15% a menos. Isso é importante para a gente entender o movimento, mas não é o fundamental. O fundamental aqui não são os argumentos utilitaristas, porque esses argumentos eles servem para fazer apontamentos e eles podem até variar. O que é essencial aqui são os princípios. Porque, por exemplo, se nós chegarmos a uma conclusão, se fosse possível, nós chegarmos à conclusão de que um ou outro ensino é melhor, eu teria direito de fazer uma lei proibindo aquele pai de fazer educação domiciliar? Eu teria direito de cercear a liberdade dele? A questão é principiológica, não é uma questão utilitária, é uma questão principiológica, é uma questão de liberdade dos indivíduos. Como eu falei, eu não faço homeschooling, eu dificilmente faria, porque não disponho do tempo e da dedicação que o pai tem, mas por princípio, nós podemos interferir naquele pai e dizer que ele não tem essa liberdade, mesmo que o ensino formal se prove melhor ou não. Nós podemos fazer isso. Por isso que a discussão deve ser levada, na minha opinião, também, a gente não pode perder de vista os princípios, que é o princípio da liberdade que o indivíduo tem na sua família, essa liberdade de escolha. Senão, que tipo de Estado a gente está criando? Um tipo de Estado em que a gente pode invadir uma família e retirar e obrigar essa criança a fazer algo que a família não quer? Se a gente faz isso, a gente legitima isso. Sim.
Pô, eu discordo totalmente, porque olha Se a só... família não exerce o poder familiar de forma competente, o direito da criança e do adolescente ele se fundamenta num tripé, família, Estado e sociedade, em que um auxilia e fiscaliza o outro. Se o exercício da educação familiar, do ensino familiar for adequado e não viole direito, e não ter acesso a uma educação plena é violação de direito, aí seria sim adequado que ou o Conselho ou o Ministério Público, claro, perseguir genericamente, impedir o acesso, absolutamente inadequado. Né? O exercício do poder familiar, não existe nenhum dispositivo que impeça expressamente que o pai exercite plenamente seu poder familiar. Claro, por exemplo, obrigação de vacinar, acho que está na lei, está lá no artigo, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem que vacinar de acordo com as normas da autoridade sanitária. Né? Está sendo um baita de um problema agora. Né? Agora, sim, se exercer com adequação o poder familiar, o Estado não intervém. Se exercer sem adequação, o Estado tem que intervir. Eu acho muito perigoso esse pensamento, porque o que é adequação? Quem que vai definir o que é adequação? E mais que isso, porque há que se distinguir entre adequação e assédio à criança, em abandonar a criança. Nós aqui no Brasil, nós criamos uma cultura de intervenção por qualquer coisa. Deixamos tudo de forma subjetiva, aí depende sempre da mentalidade de algum burocrata que decide o que é adequado, o que não é. Deixamos sempre no subjetivo. Esquecemos os valores, os princípios, a liberdade que deveria ser preservada, e ao invés de a gente intervir apenas quando a vida, a liberdade, a propriedade, elas são ameaçadas, intervimos por qualquer coisa. Porque daqui a pouco a gente está intervindo, olha, a sua alimentação também não é adequada, eu vou intervir como Estado na sua família porque não é adequado. Mas tem limites. Mas quem estabelece esse limite? Esse é o problema. Olha, os padrões sociais mínimos. A intervenção na família, ela tem que ser a exceção da exceção. Ninguém. Ela não pode nunca depender da decisão de um burocrata, como hoje talvez se está. Hoje o que acontece? Hoje um juiz ou um conselheiro tutelar ou um Ministério Público decide, acha que por opinião própria, que aquilo não é adequado, e aí vai lá e interfere. Por isso, esse é o risco legais, conforme parâmetros legais. Por exemplo, não se destitui do poder familiar por qualquer motivo, porque está com piolho, porque Está acontecendo agora em Santa Catarina. Está acontecendo agora. Existem dezenas de casos aqui em Santa Catarina em que os pais estão sendo processados e estão sofrendo. Excessos, sim, mas a absoluta retirada de qualquer possibilidade de alguma regulação ou fiscalização é complicado. Vamos num caso extremo, tá? Não tem nada a ver com homeschooling. Daquele menino que sofreu aquela ablação, enfim, estava fora da escola e estava fora de qualquer rede pública de saúde, de proteção, enfim. O menino sofreu toda espécie de violação porque ele não tinha nenhuma possibilidade de acesso a qualquer autoridade ou serviço ou política pública em que ele tivesse um mínimo de visibilidade. Mas é um crime, né? Aí não é educação sim, domiciliar, mas né? eu estou falando de intervenção. E provavelmente... Mas se o senhor acha que é livre, está livre. Não, e provavelmente... E esse menino, se não me engano, ele era matriculado ao ensino formal. Então, não era matriculado. Não era matriculado. E quantos casos de abuso nós temos em pessoas matriculadas? Sim. A matrícula em si está no ensino formal em si, não protege a criança de nada. Deixa eu só, o professor quer fazer uma participação, por favor. Primeiro, eu quero novamente parabenizar a iniciativa de regulamentar isso em Santa Catarina. Por quê? Porque nós, enquanto formadores de professores, ao formar para o ensino formal, temos diretrizes curriculares nacionais que estabelecem os conteúdos mínimos que os licenciados devem aprender para que ensinem posteriormente nas escolas. Isso vai acontecer da mesma forma, quer dizer, isso tem que estar, de uma certa forma, regulamentado para que a gente saiba os indicadores, os critérios mínimos, a terminalidade dessas pessoas, o ingresso depois na educação superior, a política de formação de profissionais, porque se isso está regulamentado, se altera também a política de formação de profissionais, porque agora existe uma nova modalidade que vai poder, de uma certa forma, querendo ou não, certificar essas pessoas posteriormente. Essa é uma dimensão. A outra dimensão é que nós temos que tomar muito cuidado de não jogar o bebê com a água de banho fora.
Porque quando fala-se que a escola pública está ruim, deve-se nominar a razão social e o endereço dessa escola. Quando se fala que o ensino não está bem, deve-se nominar, porque Santa Catarina é um exemplo no IDEB nacional. Algumas redes municipais de Santa Catarina são referência nacionalmente e nós somos um dos estados nacionais pioneiros na construção da proposta curricular do estado. Recentemente teve uma discussão aqui na Assembleia em função de um termo específico que merecia de maior análise científica, mas mesmo assim Santa Catarina é referência em educação básica e formação de pessoas. Então, a minha discussão é a seguinte, eu quero deixar bem claro isso, em nenhum momento nós se opomos à educação domiciliar, de repente vamos ser até pioneiro nisso, mas nós precisamos de uma regulamentação séria porque envolve o processo de aprendizagem das pessoas. Eu penso que é muito difícil no âmbito do Poder Judiciário, se não tem uma diretriz do Conselho Nacional de Educação, se não tem uma diretriz do Conselho Estadual de Educação e se não tem uma lei que regulamenta, manifestar-se favorável ou não, entendeu? Nós temos que pensar através dos incentivos, né? Eu conheci diversas famílias educadoras e o pai relapso, o pai que não se importa, o pai que quer abandonar o filho, qual é o caminho mais fácil para ele? O caminho mais fácil para esse pai é abandonar ou largar a criança numa escola. É isso que ele faz, porque não dá trabalho. Ele não vê o boletim escolar, ele não acompanha o desempenho da criança, ele não vai à reunião de pais e professores. O que esses pais fazem é justamente a decisão mais difícil. E novamente, eu não estou nem discutindo qual é melhor, não é nem isso. O fato de o pai abandonar na escola não significa que a escola não tenha que fazer um excelente trabalho com essa criança. Sim, mas eu estou falando da parte dos incentivos dos pais. Um pai que não quer ter trabalho, a coisa mais fácil para ele é largá-lo numa escola. O que esse pai faz é a decisão mais difícil. Se ele o faz, é porque ele está altamente interessado na educação do filho. E eu não vou entrar no debate do qual o ensino é melhor, não é isso. Eu estou falando dos incentivos humanos que existem por trás. Esse pai, ele tem um grande, se ele tirou a criança, ele está altamente motivado e incentivado a dar um bom ensino para os seus filhos. Então, não vai ser o pai relapso que vai fazer a educação domiciliar. Ele pode, talvez, não ter o preparo de um professor, mas ele vai ser mais interessado do que aquele pai que abandonou a criança na escola. Eu concordo plenamente. Mas sou absolutamente a favor, já disse isso desde o início, né? Talvez não seja uma escolha minha também no futuro, acho que minha esposa não quer de jeito nenhum, mas acho absolutamente válido, mas é importante que tenha critérios de mensuração, senão a gente vai descobrir dali 18 anos que talvez aquela família seja muito motivada, mas não tenha competência para educar, e aí? Eu acho que esses critérios, eles já existem por causa da necessidade. Tem o Enseja, você faz o... O Enseja com 18 anos. Você tem, por exemplo... Não, tem ensino fundamental também, né? Você já tem uma decisão do STF hoje. Né? É necessário uma regulamentação. Então, hoje, a realidade é que tem que ter uma regulamentação. O que eu defendo é uma regulamentação mínima. Poderia-se fazer uma avaliação por período, como tem o Enseja, por exemplo, para averiguar e se tem números. Isso vai mostrar até os resultados, como todos os outros países que regulamentaram o homeschool, como essa educação funciona em todos os sentidos, desde a socialização, a assimilação do conteúdo formal. Né? O que a gente tem que entender também é que o resultado da pesquisa americana mostra que todo o avanço que as crianças fizeram não tem relação com o grau de estudo dos pais e nem questão financeira dos pais. Essas crianças continuaram avançando, né? Estão nos números. Né? A questão da educação no Brasil, os dados do OCDE, no mês de maio, né? O Brasil está em penúltimo lugar em qualidade de educação no ranking mundial. Penúltimo lugar. Nós estamos num caos educacional no Brasil, um colapso educacional. Agora, eu acredito que a questão é mais profunda e de liberdade. Acredito também que tem que ter uma regulamentação mínima para casos de abusos. No caso, por exemplo, a família que tira a criança da escola para usar a criança como mão de obra, na roça. Tem a possibilidade de colocar, mas, ou então faz, não sei, casos extremos de uma menina de escrava sexual, entendeu? Casos extremos. Então, existe uma regulamentação que vá punir aquele pai.
né? Se essa regulamentação está dentro do trâmite do ensino domiciliar, não sei, mas questões criminais... Tem o Código Penal já, né? No Código Penal, enfim... Mas já está regulamentado, na verdade, Está isso. regulamentado. Tá Não importa regulamentado, mas onde. como é que vai chegar? Essa é a questão. Não, mas assim, ó, um pai... Isso a gente está esquecendo da ação humana aqui. Um pai que violenta uma criança não é um pai que vai ter a preocupação. Não, eu violento o meu filho, mas eu tenho que me lembrar de matricular ele na escola. Não, na verdade, para esse pai que é violento, indifere para esse pai. Esse pai que quer violentar uma criança, ele não vai, não, eu violento a criança, mas tenho que matricular na escola. É indiferente a regulamentação para esse pai, porque esse pai é um criminoso. Esse pai é um criminoso. Esse pai não é um pai, ele é um criminoso. Então a regulamentação para esse tipo de pai, para o criminoso, ela é indiferente já. Assim, o caso extremo é óbvio que a legislação atinge, mas meu questionamento e a importância da regulamentação, e também acho que não pode ser excessiva, senão perde a característica, né? Sim, exatamente. Que o ensino tem que ser personalizado. A ideia do ensino domiciliar é que seja personalizado. Mas E hoje o PL, nem o PL todos, do governo, olha, regulamenta demais. eu não sei se a gente lembra quando a gente era criança que algum parente ia ensinar a gente a estudar e tem gente que não tem didática nenhuma, pode ter interesse, enfim, acredita que está ensinando e a criança não absorve. Então, ops! Então a gente, opa! Fui castigado. Mas a Os gente... pais obscuros aí, estão vendo aí. Poxa, calma. Olha que tu fala. O debate tá bom. Deixa eu... Pode concluir, por favor. Mas é importante que haja fiscalização, que haja a aplicação ou de testes ou algumas avaliações quando o desempenho da criança, o aprendizado, a competência para determinadas atividades não se mostra suficiente. Isso é importante, não só para casos extremos, porque senão isso vai aparecer lá quando? Quando for ter acesso à universidade, também da mesma forma que acontece com a educação institucionalizada. O sujeito vai verificar que ainda não aprendeu a escrever, a formatar um texto adequadamente, em padrões mínimos. Isso é importante, gente. Na verdade, o projeto, o meu projeto, eu achei interessante. ele propõe, ele prevê tudo isso. A minha fala, ela é mais principiológica do que o projeto. Eu fiz tive que ceder um pouco justamente porque para se adequar, inclusive ao voto do STF, enfim, foi um requisito legal. Mas eu faço questão de sempre lembrar essa questão principiológica, porque a ação do Estado nos indivíduos deve ser a exceção e nunca pode ser a regra como é hoje. Bom, deixa eu registrar aqui só a participação. Nós temos o Henrique Lima, diz que já foi acusado pelo Conselho Tutelar de abandono intelectual para com o filho, sendo que ele é um dos melhores alunos na sala e sabendo ler desde os 5 anos. A gente quer agradecer também a audiência da deputada Ana Campanholo e o Jonathan Pacheco, que diz aqui: Vitória deu um exemplo para o Brasil. Não sei se é uma referência à capital do Espírito Santo, com relação a isso. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Comercial não, porque nós não estamos numa emissora comercial. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos na sequência para dar sequência ao nosso debate. Até já. Muito bem, voltamos ao vivo pela TVAL e também pelas redes sociais da Assembleia, Facebook e YouTube, para concluir esse debate a respeito da prática do homeschooling. Tivemos um bom debate aí no nosso primeiro bloco, com vários pontos de vistas divergentes, alguns convergentes, mas eu acredito, depois vou fazer uma pergunta para o deputado especificamente sobre as regras do seu projeto de lei, sobre a regulamentação. O que eu posso extrair desse primeiro bloco que a gente teve realmente, a gente tem que respeitar o direito da família em querer optar por uma modalidade de ensino domiciliar ou por colocar seu filho na escola. Por mais que nós tenhamos um dia uma escola de excelente qualidade, não que não tenhamos casos bons, mas infelizmente há muito a que se avançar, ainda assim esse pai, essa mãe pode ter o direito de manter o seu filho em casa, mesmo que tenhamos a melhor escola do mundo. Agora, é necessário também que haja algum tipo de regulamentação, algum tipo de regramento, até porque a principal interessada e que pode ser tanto prejudicada como beneficiada, embora os exemplos que o Tiba nos mostrou são de benefícios, é a criança, que se não crescer num ambiente e não receber a educação formal adequada, pode ter problemas na idade adulta. Por isso, o doutor Enio defendeu e o próprio Tiba reconheceu que tem que haver uma espécie de controle. Claro, não dá para ser muito amarrado, senão aí a gente cria
um monstro, né, que praticamente pode viabilizar qualquer tipo de iniciativa nesse sentido, mas mais ou menos tentando resumir isso que a gente tratou no primeiro bloco. Chega uma pergunta pelo nosso WhatsApp para o deputado Bruno, justamente a respeito desse projeto de lei. Eu já fiz essa pergunta no primeiro bloco, mas a pessoa pediu um pouquinho mais de detalhes, né? Que regras seriam essas? Essas crianças seriam submetidas a exames regulares? Os pais teriam que prestar algum tipo de conta para o Estado periodicamente para tratar da questão do ensino, se as crianças estão recebendo a educação adequada? Perfeito. Bom, primeiramente, nós temos só que fazer um adendo que 95% do ser humano vivendo em sociedade, ele não age por conta de obrigações legais ou regulamentais. Não é. As leis e regulamentações, elas não têm superpoderes, elas não passam, nós aqui nesse plenário, nós não fazemos nenhum tipo de ritual místico que após aprovada uma lei, ela vai realmente causar o efeito daquilo que está escrito no papel. Isso não existe. Isso não é assim que a sociedade funciona, não é assim que a dinâmica das coisas funciona. Nós, na maior parte do tempo, nós agimos porque nós temos baseado nossos valores e nos nossos valores, na nossa cultura social. É isso que direciona a sociedade na maior parte do tempo. Não é à toa que no Brasil nós temos um emaranhado de leis que não funcionam, a típica lei que não pega. Justamente por isso, porque a gente faz leis que são desconectadas dos valores das pessoas e dos incentivos que as pessoas sofrem no dia a dia para agir como agem. Então, mais importante do que leis são incentivos, são por que os pais agem como agem, por que os pais são interessados em dar uma boa educação para os seus filhos. Entretanto, como eu falei no começo, é necessário, nós vivemos um sistema positivista, um sistema que necessita de regramentos. Portanto, fiz aqui o regramento justamente para que esses pais possam ter uma defesa contra os poderes que hoje os perseguem, né? Contra a arbitrariedade de alguém que possa achar que um pai desse está fazendo abandono intelectual. Então, nós previmos aqui algumas regulamentações, entre elas, o acompanhamento do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele vai ter a autonomia para, sim, acompanhar, questionar o pai, visitar essa criança, saber como é que como é que o ensino está acontecendo na prática. Há também a previsão de ensinos periódicos pela Secretaria de Educação Municipal, ou a estadual, dependendo do nível escolar da criança, para que ela seja acompanhada, o desenvolvimento dessa criança. Os pais têm também que fazer o registro e manter guardado toda a metodologia aplicada na criança e todas as atividades que foram aplicadas, as atividades educacionais. Então, há sim um acompanhamento e para quem gosta de lei, a lei ela resguarda bastante nesse ponto. Não é um projeto burocrático, mas ele se ateve às principais preocupações que nós geralmente ouvimos no dia a dia. Professor Lorival? Eu achei brilhante essa fala do deputado e expressa, porque entre o prescrito e o vivido, né? Então as leis não têm esse poder todo. Entre o prescrito e o que realmente acontece, tem uma distância, e que bom que tenha, porque é por isso que as pessoas podem usar e formar outras possibilidades, inclusive legais. Mas me assusta um pouco, e aí eu falo com bastante humildade, quando vocês dizem que a regulamentação deve ser pouca, eu não estou pensando apenas na regulamentação jurídica, ou do princípio constitucional, ou de uma alteração da nossa LDB catarinense. Eu fico preocupado na questão pedagógica mesmo, porque a docência é uma atividade intencional. Docência tem a ver com planejamento, metodologia e avaliação. E de acordo com a legislação educacional, sobretudo com o currículo. Eu vou dar o meu exemplo. Eu, como professor, sou professor de alfabetização da Faculdade de Educação da UDESC desde 1999. Com a nova Base Nacional Comum Curricular e com o documento do território catarinense, recentemente conhecido aqui na Assembleia, uma criança do 1º ao 5º ano, ela tem que se apropriar de 295 habilidades só na alfabetização. Nas questões da oralidade, da produção textual, da aprendizagem da leitura, da sistematização do código escrito. Bom, o professor, se vai fazer aquilo ou não, é uma outra discussão. Mas existem documentos normativos que dizem, olha, o que uma criança do 1º ao 5º ano deve se apropriar para que desenvolva essas competências, oralidade, leitura e escrita. Narrar pequenas histórias, escrever pequenos textos, bom, uma série de competências e atividades que o professor tem que dar conta. Eu fico preocupado porque existe esse documento, o Brasil espera
que, ao passar pela educação básica, as pessoas tenham pelo menos 10 competências estabelecidas que lhes tornem um cidadão melhor. Então, como é que seria esse, eu não chamo de controle, mas como que seria essa avaliação na educação domiciliar? Porque inserido na educação básica brasileira, mesmo estando lá, eles teriam que se apropriar dessas 10 competências previstas para que todo cidadão pudesse se apropriar desses saberes e dessas competências. Então, não é, no meu entendimento, não é só uma regulamentação jurídica, é também orientação pedagógica e curricular. Porque por mais que os pais tenham um repertório para fazê-lo, mas não são qualquer saberes que eles devem eleger, são os saberes que já foram definidos, que fazem parte do currículo nacional, nós questionando ou não, né? Porque ao mesmo tempo que nós temos o princípio de liberdade, mas nós também, como nesta casa, que é soberana, também decidiu que tal coisa pode entrar no currículo ou não. Mas se é liberdade, deveria deixar. Tu consegue entender o que estou querendo dizer? Então, a minha preocupação é a orientação curricular para a educação familiar. E que nós, nas universidades, vamos precisar conhecer, porque nós formamos professores para a sociedade. E nós vamos ter professores que, inclusive, podem trabalhar na formação de pessoas para a educação familiar. Tiba. Eu entendo que a gente precisava, para entrar nessa discussão, a gente tem que voltar um pouco sobre o sentido da educação. Eu acho que se perverteu um pouco qual que é o objetivo da educação. Hoje, infelizmente, forma-se pessoas para movimentar o mercado financeiro. Sabe? Pessoas com habilidades para movimentar o mercado. Eu não entendo que esse seja o objetivo da educação. Eu quero formar meus filhos para a sabedoria. É uma opção de um pai. Então, muito mais preocupado, isso também, claro que tudo isso, a alfabetização, a coordenação motora fina, a linguagem, a escrita, vão entrar dentro de uma educação domiciliar. Mas mais importante para mim são outros tipos de valores e prioridades, né? Então, a educação passou por uma decadência muito grande. Se formavam homens para a sabedoria, depois começou a formar bons cidadãos, né? Bons cidadãos, os bonzinhos, é importante o bom trato. Depois começou a formar ferramentas para o mercado financeiro. Depois passou para formar militância. E hoje estão se formando amebas gripadas, porque parece que nem isso eles querem mais, ferramentas para o mercado, que é um povo manipulado ideologicamente como ferramenta até política. Hoje que a gente vê isso, o senhor é do meio universitário, o senhor sabe tudo o que eu estou falando. Então, é lamentável esse tipo de coisa. Então, nesta liberdade, eu entendo que a família também tem a prioridade de escolha sobre o objetivo da educação. O objetivo da educação, quem disse que o objetivo da educação é isso ou aquilo que o Estado determinou? Quem que é o Estado para falar isso? O Estado brasileiro, pior ainda. Esse Estado brasileiro que está em penúltimo lugar aqui no ranking mundial de educação, que quer falar para mim como é que eu tenho que fazer com meu filho, o que eu tenho que ensinar para ele para ele aprender. É isso que não, entendeu? Que não dá para admitir. Entendeu? E até mesmo se fosse uma grande educação, os pais ainda teriam essa liberdade. Eu concordo plenamente com o deputado Bruno a respeito desse princípio da autonomia familiar sobre o filho. É necessário uma certa regulamentação? Está aí, hoje nós vivemos em estado inchado, que carece disso ainda. Mas eu entendo que o mínimo seria para resguardar a possibilidade dos pais aplicarem o verdadeiro sentido da educação, que eles entendem, né? Então, nós temos visto os resultados de famílias que optaram pelo ensino domiciliar, né? Estão aí. Agora, falando estritamente das habilidades técnicas destas crianças, quando você compara a habilidade técnica, que também, para mim, eu acho que não é o mais importante, a habilidade técnica de uma criança que foi educada na escola, na educação compulsória, e numa habilidade técnica de uma criança educada pelo ensino domiciliar, você vai ver a disparidade, é gigante. Essa distância, ela é gigantesca. Então, a conclusão que eu chego, os pais sabem mais e melhor do que os filhos precisam, do que o Estado.
mas a técnica, mais o estudo lá, não sei o que. O Paulo Freire falou isso também. Pelos frutos conhecereis a árvore. Nós aplicamos essa pedagogia crítica, esse socioconstrutivismo, né, por longos anos na história do Brasil. E quando justamente começou a se aplicar essa pedagogia, esse socioconstrutivismo freiriano, a educação começou a despencar. Então, como isso pode funcionar agora? Né? Não tem como dizer, não, agora então vai funcionar. Eu tenho toda a liberdade, eu quero ter essa autonomia de discordar e de desconfiar desse processo. Como nós dissemos, acho que o direito de optar pela educação familiar ou pelo ensino regular tem que ser respeitado. Só que a gente também tem que tomar cuidado para não generalizar, né? É evidente que nós temos índices ruins, mas a impressão que dá é que nós estamos tratando de uma terra arrasada. Mas nós estamos, infelizmente, parece não, é de fato, os números mostram isso, não sou eu. Está aqui, Banco Mundial, 260 anos para alcançar o grau de leitura. Nós temos aí 40% de analfabetos funcionais nas nossas universidades. Isso é número. São pessoas que não sabem compreender um texto simples. A realidade do Brasil é caótica. É de fato, talvez que algum outro que nós tivemos uma oportunidade melhor, de uma educação melhor, são exceções, mas no geral, quando você pega a grande massa e faz uma porcentagem geral, a gente vai chegar em números, né, que são matemáticos, que são caóticos mesmo. Infelizmente, eu queria falar outra coisa aqui, porque eu gosto de educação, mas infelizmente, minha mãe é professora, minha sogra é professora, minha irmã é professora, mas eu não tenho como chegar nesses números, porque os números mostram o contrário. Infelizmente. Perdão. Professor? Só para só responder uma questão do professor, eu acho muito nobre o professor estar na sua função de realmente se preocupar com a didática dos pais, mas eu sempre fico imaginando, eu sempre analiso as coisas pela lógica da ação humana, né? E aí eu fico imaginando, se a gente se preocupa com a didática e a gente se sensibiliza com isso racionalmente, a gente se sensibiliza e racionalmente a gente se preocupa, o pai também, né? Na verdade, o pai é muito mais, né? Se a gente se preocupa com a didática, o pai ele é um sujeito que tem crítica e análise, né? Se a gente se preocupa, imagina o pai, né? Da sua prole, imagina ele tem uma grande preocupação com isso, porque os incentivos são para que ele tenha, né? Eu fico imaginando assim isso que na verdade talvez o incentivo dele seja maior do que o nosso, até de se preocupar com a didática, né? E a gente não tem noção. Desculpa tomar a palavra novamente, falando demais, já passa. Como que é grave isso? Meu menino estava na escola e eu recebi uma tarefa dele. Ele chegou, era no jardim, chegou a entrar, ficar um pouquinho na escolinha. Chegou uma atividade toda errada que ele fez, mas sem correção nenhuma do professor. Aí eu fui atrás da pedagoga, da responsável e tudo. Falei, olha, meu filho está errado, ele fez tudo errado, vocês não corrigiram. Ela, não, porque é o jeito dele fazer. O que está a educação hoje brasileira? Está assim, não existe o certo e o errado, existe o jeito da criança aprender, assimilar o conteúdo do jeito dele. Então a gente vai perdendo as referências de certo, de errado, de verdade, de mentiras, de valores, de vícios e de virtudes. Nós não vamos conseguindo mais distinguir uma coisa e outra. E quando você faz isso com uma criança, é criminoso. Você não pode tratar uma criança como se fosse um adulto que já tem um discernimento apurado para distinguir o certo do errado, o belo do feio. A criança está em formação e ela é essa esponja mesmo. Então, tem que ter muito cuidado, porque nós estamos colocando as nossas crianças na escola, né? Porque eu me sinto um brasileiro também, junto com esses pais que tem que colocar essas crianças. Homeschool não é para todo mundo, sabe? Não é para todo mundo, a gente não prega isso também. É para aqueles pais que optam por isso. Mas as crianças estão tendo contato com esse tipo de pedagogia que está ensinando que não existe certo, não existe errado, existe o jeito da criança. Olha quantas reformas no vocabulário, na gramática, o Brasil já passou. Portugal, os Estados Unidos passam 1, 2 na história deles. O Brasil já passou por 6, 7, 8 reformas. E isso é precioso, gente. É a riqueza
da nossa nação, é a identidade brasileira. Troca, tira isso aqui, daqui não existe certo. Vamos devolver a palavra para o professor. Professor estava querendo aqui falando há um tempão. O debate é um tema apaixonante. O debate é bastante complexo e exigiria muito tempo, né? Eu não posso começar a pensar do ponto zero, porque o que eu penso já foi pensado e em tal pensamento eu fui acolhido. Então, a nossa trajetória de pensamento tem muito a ver com o nosso repertório, inclusive escolar, meu, do professor, do deputado. Então, o pai fala muitas coisas que mereceriam horas para nós discutir. Inclusive, chamar Paulo Freire de sócio-construtivista levaria um debate teórico intenso sobre isso. Mas não é o caso aqui. O que eu gostaria de dizer aí seria que o ardor que o deputado tem pelo princípio da liberdade em defesa dessas famílias em fazerem educação familiar, e aí eu coloco entre aspas, quem são essas famílias que fazem isso, considerando o contexto, o tecido social mais amplo, que este mesmo ardor pelo princípio dessa liberdade seja o ardor também em defesa da escola, entendeu? Porque para muitas crianças a única opção de aprendizagem e de merenda, inclusive, é a escola. Então a mesma luta que os nossos deputados tiverem aqui para regulamentar esse princípio de liberdade de famílias que têm um repertório cultural que pode oportunizar saberes para os seus filhos, possam também na defesa da escola, porque para muitas crianças é o único espaço que ainda vai possibilitar alguma possibilidade de saber para a leitura de mundo. Então esse é o meu pedido, assim, não é, em nenhum momento eu sou contra, eu só quero que uma luta não abafe a outra. Claro. O que o Tiba e o deputado disseram, o ensino domiciliar não é para qualquer pessoa, não é para qualquer família. O ensino domiciliar não vem para acabar com a escola, né? Não vai substituir a escola, não é esse o objetivo. Acho que realmente a gente tem que avançar muito na questão do nosso ensino, mas não é só isso, há outros aspectos também que, como disse o professor, nós ficaríamos talvez a noite inteira aqui debatendo. A gente já está chegando ao final, só gostaria de perguntar ao doutor Enio se ele gostaria de fazer uma última colocação a respeito desse tema. Uma última colocação quando o STF fala em regulamentar, ele fala bom, a gente tem leis, tem muitas leis no Brasil, mas a gente tem muitas leis que são importantes. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação é importantíssima. Ainda que ela não acolha expressamente a questão do ensino domiciliar, é uma lei muito importante, estabelece parâmetros, estabeleceu um marco, uma construção de muito tempo, né? E, a meu ver, assim, ainda que haja uma iniciativa concorrente, assim, como a matéria já foi regulada em ordem federal, as famílias têm essa garantia efetiva do exercício do ensino domiciliar, é muito importante que façam uma mobilização para alteração lá do artigo 55 do Estatuto, do artigo 6º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, porque ali diz que tem que matricular, né, expressamente. A gente pode até buscar uma interpretação para a palavra matrícula, para um modo, vamos chamar de alternativo, por enquanto tem um número mais reduzido, mas tem que se discutir a possibilidade de alteração da lei federal, porque são concorrentes, mas já regulou. Né? Então, porque senão daqui a pouco vai haver discussão, vai bater de novo no STJ, enfim, até que vai levar mais de 10 anos para essa questão estar resolvida. Eu acho importante que seja resolvida, acho que os pais têm o livre exercício do poder familiar, sim, mas esse livre exercício do poder familiar, como qualquer coisa na vida, né? E considerando a formatação do direito da criança e do adolescente, em caso de exercício incompetente do poder familiar, isso pode acontecer em relação da mesma forma que a escola não é esse castelo encantado lindo, algumas situações não vão ser positivas. As famílias também não de homeschooling, a gente precisa ter uma regulação, é óbvio, suave, enfim, perseguir família que está exercendo homeschooling, acho absolutamente equivocado, mas trazer isso para discussão para os tribunais foi importante. O STJ deu uma posição sobre o tema, o STJ tem ainda um procedimento, né? O STF já se posicionou, então é importante isso. Agora é importante considerar essa questão, porque mesmo que seja regularizado em nível estadual, como ainda tem uma norma federal, isso ainda pode render muita discussão. Então a mobilização do deputado com seus pares, também na Câmara Federal, deve ser nesse sentido, senão vocês vão esbarrar de novo com essas mesmas questões. Olha, eu sei que a gente poderia falar muito mais ainda. Eu preciso, antes de encerrar, registrar a presença, a audiência da deputada Ana Campagnolo, que inclusive colocou sua opinião aqui. Ela diz: socialização nas escolas, na maioria das vezes, significa sofrer bullying, ganhar apelidos, ser coagido e ter opiniões e gostos que naturalmente não teria. O Jean
Peixer, ele pergunta como ficariam os professores das diversas disciplinas na educação domiciliar. Jean, desculpe, infelizmente, nós não temos tempo para responder a sua pergunta. Quem sabe você pode entrar em contato com vamos abrir uma exceção rapidamente para tentar explicar como ficaria essa questão. O pai, ele vai crescendo junto com a criança, ele vai aprendendo novamente, ele vai retomando algumas coisas e nada impede que o pai conte com a ajuda de outros professores, professor particular, uma ajuda de outras pessoas para complementar aquela educação, né? Então, existem N possibilidades, inclusive de outros órgãos e institutos que estão colaborando com famílias que estão optando pelo ensino domiciliar. E além do que, hoje nós temos muitos pedagogos, por exemplo, se formando e tendo muita dificuldade no mercado. Eu vejo que é um amplo mercado que se abre justamente para... Porque hoje muitos pedagogos, o que eles fazem é procurar uma especialização para ensinar, porque não conseguiram emprego no mercado, procuram uma especialização para ensinar outros pedagogos. Então, ao invés de fazer isso, a gente pode começar a ter um amplo mercado, né, para que eles possam ser tutores dessas famílias, enfim. Acabei de saber que ganhamos mais alguns minutinhos, 4 minutinhos mais especificamente, só para tratar, justamente o doutor Enio falou da questão da necessidade de uma regulamentação federal. O senhor, deputado, instaurou aqui uma frente parlamentar para tentar levar essa discussão também para Brasília, Sim, né? Também. Nós vamos agora começar a conversar com os poderes, porque não é só de lei que se faz o parlamento, aliás, nem deveria ser o maior foco, a gente tem outras formas de atuação. Nós vamos fazer uma frente para começar a tentar sensibilizar os outros poderes estaduais, o Ministério Público, o nosso Judiciário, para que pelo menos aguardem que antes de tomar medidas muito fortes contra as famílias, que aguardem a discussão acontecer, a lei ser regulamentada ou não ser regulamentada, enfim, mas que aguardem. E que tentar sensibilizar de que essa intervenção nas famílias devem ser a exceção. Esses pais não são tão longe de serem criminosos, de serem abusadores, qualquer coisa assim. São pais que estão fazendo um ato de amor pelos seus filhos e assim devem ser entendidos pelos nossos poderes. Então a frente ela tem esse objetivo específico. Imagino também sensibilizar a bancada catarinense lá em Santa Catarina, lá em Brasília, no Congresso Nacional, e como disse o doutor Enio, ideal seria, pelo menos uma análise fria, que a regulamentação já partisse da União, porque aí seria meio que automático para estados e municípios. Sem dúvida, e mesmo que muitas pessoas, como eu falei no início, acham, mas são poucas pessoas que fazem, mesmo se fosse uma ou duas famílias fazendo, a gente pode deixar essas famílias serem perseguidas, né? Então a bancada catarinense tem que se sensibilizar, sim, ainda mais que Santa Catarina responde proporcionalmente por um dos maiores números de famílias homeschoolers do Brasil. Registrar também a participação da Heloísa, disse que fez homeschooling com o filho nos Estados Unidos e que não funcionou no caso dela. Nós dissemos aqui que não são todos os casos em que essa prática é bem sucedida. E a Jaqueline de Carvalho, que diz que conhece 100 famílias de Santa Catarina que praticam o homeschooling. Gostaria de agradecer a todos pela presença, acho que fizemos um bom debate, com divergências em alguns momentos, mas é assim, um debate, se não houvesse divergência, não seria um debate. Muito obrigado a todos pela presença, a você que nos acompanhou pela TVA, também pelas nossas redes sociais, o YouTube e o Facebook. Este programa vai ser reprisado no decorrer da programação da TVA e também você pode assisti-lo no canal da Assembleia no YouTube, que você acessa por meio do Assembleia SC. A todos obrigado pela companhia, pela audiência e até o nosso próximo programa em discussão.